Parte 4. Desafie. Cante Inícios. Adolin, Shalan, Kaladin, Dalinar, Navani, Sizet, Taravanjan, Venli. 88. Vozes. 8 anos atrás. Gavilar estava começando a parecer cansado. Dalinar estava nos fundos da sala do rei, escutando sem prestar atenção. O rei falava com os herdeiros dos grãos príncipes, mantendo-se em assuntos seguros, como os planos para vários projetos civis em Colinar. Ele parece tão velho, pensou Dalinar. Grisalho antes da hora. Ele precisava de algo para revigorá-lo. Uma caçada, talvez? Dalinar não precisava participar da reunião. Seu trabalho era ser intimidador. Ocasionalmente, um dos homens mais jovens olhava de soslaio para o canto da sala e via o espinho negro ali nas sombras, vigiando. Ele via fogo refletindo nos olhos deles e ouvia o choro de crianças no fundo da mente. Não seja fraco, pensou Dalinar. Faz quase 3 anos. 3 anos vivendo o que ele havia feito. 3 anos definhando em Colinar. Ele pensara que melhoraria. Só estava piorando. Sadeas cuidadosamente modificara as notícias sobre a destruição da Fenda para favorecer o rei. Ele dissera ser lamentável que o povo da Fenda houvesse forçado a ação dos Colin ao matar a esposa de Dalinar, e chamou de infortúnio que a cidade houvesse se incendiado durante o combate. Gavilar censurara publicamente Dalinar e Sadeas por perder a cidade para as chamas, mas sua crítica às pessoas da Fenda fora muito mais ácida. A implicação era clara. Gavilar não queria soltar o espinho negro. Nem mesmo ele podia prever que tipo de destruição Dalinar causaria. Obviamente, tais medidas eram um último recurso e, ultimamente, todo mundo cuidava para oferecer a ele várias outras opções. Tão eficiente. Só havia custado uma única cidade e possivelmente a sanidade de Dalinar. Gavilar sugeriu aos olhos claros reunidos que acendessem um fogo na lareira para se aquecerem. Bem, esse era o sinal de que Dalinar podia partir. Ele não suportava o fogo. A fumaça cheirava a pele queimando e o crepitar das chamas só fazia com que ele se lembrasse dela. Dalinar escapuliu pela porta dos fundos, saindo para um corredor no terceiro andar rumo aos seus aposentos. Ele se mudara com os filhos para o Palácio Real. Seu próprio palácio fazia com que se lembrasse demais dela. Raios. Estar naquele recinto, vendo o medo nos olhos dos convidados de Gavilar, tornara a dor e as memórias particularmente agudas. Sentia-se melhor em alguns dias. Outros eram como hoje. Ele precisava de uma boa dose do seu armário de vinhos. Infelizmente, enquanto se aproximava pelo corredor curvo, sentiu o cheiro de incenso no ar. Vindo dos seus aposentos? Renarinho estava queimando novamente. Dalinar parou, como se houvesse topado com algo sólido, então deu meia volta e foi embora. Era tarde demais, infelizmente. Aquele cheiro era o cheiro dela. Ele foi até o segundo andar, passando por tapetes vermelhos como sangue, corredores ladeados por pilastras. Onde conseguir algo para beber? Não podia ir até a cidade, onde as pessoas morriam de medo dele. As cozinhas? Não. Não imploraria para um dos chefes de cozinha do palácio, que por sua vez iria na ponte dos pés até o rei e fofocaria que o espinho negro andara enchendo a cara de vinho roxo novamente. Gavilar reclamava do quanto Dalinar bebia, mas o que mais os soldados faziam quando não estavam na guerra? Ele não merecia um pouco de relaxamento depois de tudo que fizera pelo reino? Voltou-se para a sala do trono do rei, que estaria vazia, já que o rei estava usando sua saleta. Passou pela entrada dos servos e adentrou uma pequena antessala, onde a comida era preparada antes de ser servida ao rei. Usando uma esfera safira para iluminar, Dalinar se ajoelhou e vasculhou um dos armários. Geralmente deixava algumas safras raras ali para impressionar visitantes.
Os armários estavam vazios. Danação. Ele não encontrou nada além de panelas, bandejas e copos. Alguns sacos de temperos verdazianos. Ele se irritou, batendo na bancada. Teria Gavilar descoberto que Dalinar estava indo e mudado o vinho de lugar? O rei o considerava um bêbado, mas Dalinar só se embriagava de vez em quando, nos dias ruins. A bebida aquietava os sons de pessoas chorando no fundo da sua mente. Pranto. Crianças queimando, implorando aos pais para salvá-las das chamas. E a voz de Eve acompanhando todas elas. Quando escaparia disso? Estava se transformando em um covarde. Pesadelos quando tentava dormir. Pranto somente sempre que via fogo. Que os raios levassem Eve por fazer aquilo com ele. Se ela tivesse agido como uma adulta em vez de uma criança. Se ela tivesse sido capaz de encarar o dever ou só a realidade apenas uma vez, não teria sido morta. Ele foi pisando duro até o corredor e topou com um grupo de jovens soldados. Eles se apressaram a abrir caminho e o saudaram. Dalinar inclinou a cabeça como resposta, tentando esconder sua expressão tempestuosa. O general consumado. Era isso que ele era. Pai. Dalinar parou bruscamente. Nem havia notado que Adolin estava entre os soldados. Aos 15 anos, o rapaz estava se tornando alto e bonito. Herdara a primeira característica de Dalinar. Naquele dia, Adolin vestia um traje da moda com um excesso de bordados e botas com detalhes em prata. Esse não é um uniforme padrão, soldado, disse Dalinar. Eu sei, respondeu Adolin. Foi feito sob medida. Raios. Seu filho estava virando uma almofadinha. Pai, disse Adolin se adiantando e fazendo uma saudação entusiasmada com o punho. Você recebeu minha mensagem? Eu tenho um duelo marcado com o Tenatar. Pai, ele está entre os duelistas classificados. É mais um passo para conquistar minha espada. O filho sorriu feliz para Dalinar. Emoções guerreavam dentro dele. Memórias de bons anos passados com seu filho em Jarkeved, cavalgando ou ensinando-lhe a espada. Memórias dela. A mulher de quem Adolin havia herdado aquele cabelo loiro e aquele sorriso. Tão genuíno. Dalinar não trocaria a sinceridade de Adolin por 100 soldados e uniformes apropriados. Mas ele também não podia encará-lo naquele momento. Pai, chamou Adolin. Você está de uniforme, soldado. Seu tom é informal demais. Foi assim que o ensinei a agir? Adolin corou, então fez uma expressão mais solene. Ele não murchou sob as palavras duras. Quando censurado, Adolin apenas tentava com mais empenho. Senhor, disse o rapaz, eu ficaria orgulhoso se pudesse assistir ao meu duelo essa semana. Acho que vai gostar do meu desempenho. Criança tormentosa. Quem podia negar-lhe qualquer coisa? Estarei lá, soldado, e assistirei com orgulho. Adolin sorriu, fez uma saudação, então correu de volta para se juntar aos outros. Dalinar foi embora o mais rápido que pôde para se afastar daquele cabelo, daquele sorriso maravilhoso e perturbador. Bem, agora ele precisava de uma bebida mais do que antes. Mas ele não ia implorar para os cozinheiros. Tinha outra opção, que com certeza até mesmo seu irmão, por mais astuto que Gavilar fosse, não teria considerado. Ele desceu outra escadaria e alcançou a galeria leste do palácio, passando por fervorosos com cabeças raspadas. Era um sinal de seu desespero ir até ali, encarando a condenação nos olhos deles. Ele se esgueirou pela escadaria até as profundezas do edifício, adentrando corredores que conduziam até as cozinhas em uma direção, até as catacumbas na outra. Depois de algumas voltas, chegou ao pórtico dos pedintes, um pequeno pátio entre as pilhas de esterco e os jardins. Ali, um grupo de pessoas na miséria esperava pela comida que Gavilar distribuía depois de jantar. Alguns pediram dinheiro a Dalinar, mas um olhar raivoso fez com que os miseráveis esfarrapados recuassem e se encolhessem de medo. Nos fundos do pórtico,
ele encontrou Ahu encolhido nas sombras, entre duas grandes estátuas religiosas, suas costas voltadas para os pedintes, as mãos estendidas para os jardins. Ahu era um sujeito esquisito, mesmo para um pedinte maluco. Com cabelos negros e emaranhados e uma barba descuidada, sua pele era escura para um aletiano. Suas roupas eram meros farrapos, e ele fedia mais do que o adubo. De algum modo, ele sempre tinha uma garrafa. Ahu riu para Dalinar. Você me viu? Infelizmente. Dalinar se ajeitou no chão. Também senti seu cheiro. O que você está bebendo hoje? É melhor que não seja água desta vez, Ahu. Ahu balançou uma garrafa robusta e escura. Não sei o que é isso, garotinho. O gosto é bom. Dalinar provou um gole e silvou. Um vinho que queimava, sem nenhuma doçura. Branco, embora não reconhecesse a safra. Raios. Já tinha um cheiro embriagante. Dalinar deu uma golada, então devolveu a garrafa para Ahu. Como estão as vozes? Baixinhas hoje, cantando sobre me despedaçar, comer minha carne, beber meu sangue. Que agradável. A Rússia conchegou contra os galhos da cerca viva como se fosse seda macia. Ótimo. Nada mal, garotinho. E os seus ruídos? Em resposta, Dalinar estendeu a mão. A rua entregou-lhe a garrafa. Dalinar bebeu, dando boas-vindas ao embotamento da mente que aquietaria o choro. Avenbega, disse a rua. É uma bela noite para meu tormento, e nada de mandar que os céus se aquietem. Onde está a minha alma? E quem é esse cara e quem é esse na minha cara? Você é um homenzinho esquisito, Ahu. Ahu riu em resposta e acenou pedindo vinho. Depois de um gole, ele devolveu a Dalinar, que limpou a saliva do pedinte com sua camisa. Que os raios levassem Gavilar por colocá-lo naquela situação. Eu gosto de você, disse Ahu para Dalinar. Eu gosto da dor nos seus olhos, dor amigável, dor companheira. Obrigado. Qual deles pegou você, garotinho? Indagou Ahu. O pescador negro? A mãe dos monstros? O sem rosto? Moilak está perto. Posso ouvir sua respiração, suas unhas arranhando o tempo como um rato abrindo um buraco na parede. Não faço ideia do que você está falando. Loucura, respondeu Ahu, então deu uma risadinha. Eu costumava pensar que não era minha culpa. Mas você sabe que não podemos escapar do que fizemos. Nós os deixamos entrar. Nós os atraímos. Ficamos amigos deles. Os tiramos para dançar e os cortejamos. É nossa culpa. Você se abre para a coisa e paga o preço. Eles rasgaram meu cérebro e o fizeram dançar. Eu fiquei olhando. Daniela fez uma pausa, a garrafa a meio caminho dos lábios. Então ele estendeu-a para a rua. Beba isso. Você precisa. A rua aceitou. Algum tempo depois, Dalinar cambaleou de volta aos seus aposentos, sentindo-se bastante sereno, completamente ébrio e sem nenhuma criança chorosa ecoando. Na porta, parou e olhou de volta para o corredor, onde ele não conseguia se lembrar do caminho de volta do pórtico dos pedintes. Olhou para seu casaco desabotoado, a camisa branca manchada de sujeira e bebida. Uma voz soou pela porta fechada. Era a Dolin que estava lá dentro? Dalinar se sobressaltou e então recuperou o foco. Raios. Ele fora até a porta errada. Outra voz. Seria a Gavilar? Dalinar se inclinou mais para perto. Estou preocupado com ele, tio, disse a voz de Adolin. Seu pai nunca se acostumou a ficar sozinho, Adolin, replicou o rei. Ele sente falta da sua mãe. Idiotas, pensou Dalinar. Não sentia falta de Eve.
Ele queria se livrar dela, ainda que sofresse agora que ela se fora. Era por isso que ela chorava por ele com tanta frequência? Ele está lá com os pendentes de novo, disse outra voz lá de dentro. É Rocard? Aquele menininho? Porque ele soava como um homem. Ele só tinha... Que idade? Tentou primeiro a antessala de serviço. Parece ter esquecido que bebeu todo o estoque de lá da última vez. Honestamente, se houver uma garrafa escondida em qualquer lugar deste palácio, aquele tolo bêbado o encontra. Meu pai não é um tolo, protestou Adolin. Ele é um grande homem e você deve a ele. Paz, Adolin, disse Gavilar. Vocês dois controlem a língua. Dalinar é um soldado. Ele vai lutar e superar a situação. Talvez possamos distraí-lo da sua perda com uma viagem. Quem sabe para Azir? As vozes deles. Acabara de se livrar do choro de Eve, mas ouvir aquilo a trouxera de volta. Dalinar trincou os dentes e cambaleou até a porta certa. Ali dentro, encontrou o sofá mais próximo e desabou.